Olá, esse é o Headache Radar, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Olá, eu sou Márcio Natan, sou neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia e tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Marcelo Calderaro e o Dr. João José, neurologistas também da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e nós três temos um interesse em comum muito grande, que é na boa comunicação e como ela pode nos ajudar na educação médica. João, isso é uma coisa que você vem estudando aí há muitos anos. Sim. E eu acho que o resultado fica muito claro nas excelentes aulas que você dá. Conta pra gente um pouquinho qual que é a sua visão da importância de uma boa comunicação para a educação médica. Eu ensino formalmente há mais de 25 anos. Uma das coisas que mais me incomodou logo quando eu comecei a ensinar formalmente na graduação é que a gente não é formado para dar aula. Né? Nós somos médicos, professores, mesmo em universidades públicas, como era o caso da minha primeira universidade. Eu não fui formado, simplesmente cheguei lá e as pessoas disseram, dá uma aula. E eu disse, não pode ser assim, né? Tem que ter alguma ciência por trás disso, tem que ter alguma coisa por trás disso. E aí fui autodidata, fui buscando. E isso foi arrumando na minha cabeça um conceito. Eu digo, eu não dou aula. Eu conduzo pessoas numa experiência transformadora e interativa na direção de um conhecimento que eu quero que eles saibam ao final, de alguns conhecimentos. Então, assim, eu acho que isso é fazer uma boa comunicação, isso é dar uma boa aula. E no final das contas você consegue mais do que informar, você acaba inspirando as pessoas, né? Eu acho que as pessoas saem das suas apresentações inspiradas. Isso, eu acho que isso é fundamental. E acho umas coisas que as pessoas falam muito, assim, seus olhos brilham. Eles dizem para mim, e a gente só passa aquilo que a gente acredita. Não tem como a gente não... Para a gente fazer uma boa comunicação, a gente tem que estar muito apropriado do conteúdo. A gente tem que acreditar firmemente naquilo, porque só assim seus olhos brilham e inspiram as pessoas que estão assistindo. Com certeza. E tem um elemento, Calderaro, que o João traz, que é dessa... enfim, de realmente acreditar e ter esse brilho, mas eu acho que tem um outro elemento também que dá capacidade de organizar o que você vai tratar, né? E eu acho que esse talvez seja um dos grandes males de muitas aulas que a gente vê de bom conteúdo, de pessoas que até acreditam, mas que não desenvolveram essa organização, e às vezes a gente fica perdido no que está sendo dito. Como que você faz para resolver esse problema? Márcio, é muito interessante, eu compartilho dessa dor do João de que a gente foi jogado numa carreira docente sem nenhum preparo, né? E de fato existe uma ciência por trás disso, para não dizer uma neurociência. Sim. Por trás disso, né? Toda a questão de como você faz para conduzir uma linha de raciocínio, pegando o seu público no começo da apresentação e deixando ele no final da tua apresentação de uma forma diferente, e tem todo um trajeto que você precisa percorrer. Esse trajeto não começa jogando um monte de coisas ali no meio, né? É necessário você entender muito bem quem é o seu público, para quem você está falando, quais são as mensagens que você quer transmitir, quais são as transformações que você quer no final da apresentação, e depois você conseguir colocar isso dentro de uma narrativa que prenda a atenção das pessoas, utilizando aí obviamente estratégias que vão tentar direcionar toda aquela o aprendizado, conduzir o raciocínio da pessoa dentro daquela sua linha de raciocínio. Isso obviamente parece uma coisa meio até difícil, só que isso é o que a gente faz desde sempre como seres humanos. No momento que você conta uma história para o teu filho, é isso que você está fazendo. Você está pegando, conduzindo a pessoa numa linha de raciocínio do começo ao fim. E isso naturalmente tem que ser aplicado dentro da ciência, porque é assim que você prende a atenção das pessoas. Eu concordo 100%, e às vezes as pessoas que veem uma boa aula, e eu tenho experiência vendo a aula de vocês, ela além de ser boa, muitas vezes você tem a impressão de que os slides estão muito bonitos. Mas, João, você se preocupa em deixar seu slide bonito? É isso que você está fazendo? Pois isso é muito bom você tocar nesse assunto, sabe? Porque as minhas primeiras aulas de 25, 30 anos atrás na graduação, eu quando olho para elas agora, é engraçado, Natan, meus slides não eram feios, porque modéstia à parte, eu tenho um certo senso estético. Meus slides eram ruins, eles não eram feios, eram ruins. Por quê?
Porque para fazer isso, que eu concordo plenamente com o Calderaro, para a gente fazer isso, eu digo, quando você vai fazer uma aula, o último lugar que você vai é o PowerPoint. Você tem que planejar, você tem que entender que transformação você vai fazer naquela plateia. Isso mesmo. Obviamente que você tem que estar no nível da plateia, você não pode aprofundar uma aula de inteligência artificial. Eu não posso falar de Python para neurologistas, né? Eu tenho que falar conceitos e assim por diante. Então, a gente sabe, Bloom definiu isso na década de 50, que depois, numa aula, tem coisas que você lembra, tem coisas que você compreende, tem coisas que você aprende a aplicar, tem coisas que você aprende a analisar, avaliar e criar. São os 6 níveis da taxonomia de Bloom. E, para ter uma competência, você precisa trazer coisas do seu conhecimento, das suas habilidades e suas atitudes. Então, eu sempre faço essa matriz. Eu sempre, antes de começar, eu faço a matriz. O que é que ao final dessa minha apresentação as pessoas têm no conhecimento, dominar, lembrar, conhecer, aplicar. E eu monto toda essa matriz e a partir daí é que eu coloco a hierarquia dos slides. Eu faço também uma outra coisa que é importante, eu digo que a gente tem que entregar algo melhor que o iPhone, porque as pessoas têm um iPhone na mão. Então, o primeiro desafio do apresentador é entregar uma apresentação que seja melhor que o iPhone. E uma das coisas que você perde o cara para o iPhone é quando você fala uma coisa que ele não conhece, um conceito que ele não domina. Então, uma estratégia que eu faço depois que eu transformo esses objetivos de aprendizagem em audiovisuais, eu olho cada um dos slides que eu produzi e digo o que é básico para entender esse slide. Vou anotando no lugar, o que é básico, o que é básico. Pego esses conceitos básicos e às vezes eu coloco no início ou coloco intercalado durante a apresentação ou na minha fala, para que as pessoas, à medida que eu vou apresentando os slides, eles entendam do que eu estou falando, né? Então, assim, são várias estratégias que existem, mas assim, eu não me preocupo em fazer meus slides bonitos. Eles eu ficam preocupo bonitos por consequência, né? Por consequência, é isso mesmo. Tem um ponto super interessante disso. Tem um cara que é o Malcolm Knowles. Ele é um dos pais da assim chamada andragogia, né, que envolve a educação de adultos. Né? E ele colocou lá alguns princípios do que a andragogia difere da pedagogia. Né? E uma das coisas é exatamente esse ponto de ancorar o conhecimento ao conhecimento pregresso do público. Sim. Você só consegue ensinar algo construindo em cima de um tijolo anterior. Quer dizer, no final das contas, parece meio óbvio, né? Você conhecer uma coisa que você está colocando em cima de um conhecimento pregresso, mas isso pressupõe o planejamento e o entendimento do público. Isso. Quer dizer, uma coisa no final está vinculada com a outra, né? Quer dizer, você não está lá para transmitir conhecimento. A gente vive hoje uma era que o conhecimento está em todo lugar. Você consegue ter conhecimento na internet, no livro, dos amigos, no ChatGPT, no Google, no PubMed. A questão toda, assim, por que eu estou aqui, eu como público, para ouvir o João falar, para ouvir você falar? Não é definitivamente para vocês reproduzirem tudo o que eu já estou lendo em casa. Eu quero ouvir a sua experiência, eu quero ouvir a experiência do João. Insight. Qual que é a interpretação que ele está tendo daquele monte de informações que eu também já tenho acesso a priori, e que ele está construindo uma outra camada por cima desse conhecimento. Perfeito. E que é óbvio que eu vou sair dali diferente, porque agora eu tenho a opinião dele, a tua opinião. Perfeito. Eu acho que no final, tudo que vocês trouxeram hoje de extremamente válido para os colegas que também fazem aulas, mostra que o tempo gasto com planejamento, na verdade, ele não é um tempo gasto, né? Não. E a gente tem um amigo que brinca, né, Calderaro, que planejamento de uma aula não é mais trabalho. Na verdade, planejamento é o trabalho. É o trabalho. Exatamente. E vocês sabem, né? Vocês dois sabem que eu fui na Microsoft, fiz o teste, me certifiquei. Eu sou certificado Microsoft PowerPoint. Mas eu queria ter essa certificação só para dizer assim, eu sei usar PowerPoint, mas foi a última coisa que eu fiz. Eu primeiro aprendi a planejar minhas aulas. E aí sim, é engraçado que quando a gente planeja bem as aulas, o uso das ferramentas fica intuitivo. Fluido, natural. É fluido, natural, né? Que é diferente de você fazer uma animação maluca ou né, que você faz. Então, fica tudo muito... Depois você entende profundamente aquilo que você vai comunicar. É que também o design, naquele momento da apresentação, ele tem que se prestar
ao objetivo inicial da comunicação. Isso. Ele não tem que estar ali por um senso estético puro. Ele tem que servir a uma narrativa, aos seus objetivos. E talvez uma última coisa, Nathan, é assim, todo slide tem que ter uma manchete. Todo slide tem que ter uma manchete. Um slide é como um outdoor, que você tem 5 segundos para olhar na estrada e ele te passa toda a mensagem. Eu costumo dizer, para ser um pouquinho mais chato com os meus professores, os professores que eu coordeno, slide que você precisa apontar, tá mal feito. Mas enfim, eu acho que ninguém tem a fórmula, mas eu acho que essas ideias que nós discutimos aqui hoje facilitam muito do trabalho. Eu concordo, é uma evolução contínua, né, Calderaro? E eu acho que pode ajudar muitos dos colegas que querem se aprimorar nessa técnica de comunicar, que é tão importante. Obrigado pela participação de vocês e pela audiência de vocês. Obrigado. Obrigado.